Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, estávamos aqui, na nossa aulinha de volumetria de óxido redução. Lembrando que nós gastamos esse tempo todo no item 1, No item 1 nós trabalhamos alguns conceitos importantes necessários ao entendimento da volumetria de óxido redução. Então nós fizemos algumas considerações sobre a pilha, sobre a equação de Nernst, pensamos Nernst aplicado na equação global para pensar uma situação de equilíbrio, pensamos Nernst aplicado dos dois lados, relembramos ali alguns aspectos bem básicos de reações de óxido-redução, relembramos como é que faz o balanceamento de reações de óxido-redução, que é um balanceamento bem danadinho, Primeiro você faz lá o balanceamento do número de elétrons, e aí só depois que você vai para o balanço de massa, certo? Existem algumas outras complicações quando a gente trabalha com balanceamento de reações de óxido-redução, mas eu não vou ficar entrando nesses detalhes, ok? Acho que já está o suficiente, Já construímos um olhar que vai possibilitar a gente entender a volumetria de óxido-redução, tá? Então agora a gente vai para os próximos itens, vamos falar um pouquinho sobre o princípio do método. Agora vai fácil, gente. Nós já construímos um olhar e vai ficar tudo muito mais simples agora. Então vamos falar agora do princípio do método, vamos falar dos principais tipos de titulação de óxido-redução, vamos fazer todos aqueles cálculos de curva de titulação, certo? Só que aqui vai ser bem mais rápido porque é bem parecido, tá? Do que a gente já viu. Vamos ver um pouquinho sobre o princípio da ação de indicadores, certo? E exercícios no meio do caminho, certo? Beleza? Então vamos lá. Esse aqui nós já vimos então. Item 2, princípio do método. Então vem com o tio, vamos lá para a folhinha. Item 2, princípio do método. Então, o que está por trás da volumetria de óxido-redução, Então, aqui no Erlenmeyer eu tenho a minha amostra que pode ser oxidada ou reduzida, Ou seja, pode perder elétrons ou receber elétrons. De quem? De alguém que vai estar lá na minha bureta. Quem que pode estar lá na minha bureta? Um agente oxidante ou um agente redutor. Então, eu vou ter ali na minha bureta um agente oxidante ou um agente redutor, uma solução padrão de um agente oxidante ou um agente redutor. Na maioria dos casos, das titulações de óxido-redução, eu tenho aqui em cima um agente oxidante, mas eu posso ter sim um agente redutor, tá? Então, eu vou ter aqui alguém que retira elétrons de algum componente da minha amostra ou alguém que introduz elétrons em algum componente da minha amostra, ok? E na medida que eu faço essa titulação e faço aquela brincadeira, aquele jogo de cartas marcadas, que nós já vimos em titulações anteriores, o que vai acontecer, De novo, vai aparecer a sigmoide. Tudo igual, gente. E aí, aqui, volume de titulante. Só que aqui, gente, muda tudo.
Por que muda tudo? Aqui eu não tenho pH ou PCl- ou PAG+, nada disso. Aqui eu tenho o meu potencial. E aí, gente, é muito curioso, né? Porque é tudo igual, ó, mas é tudo diferente, né? Potencial é governado por quem? Por Nernst, tá? Então tem uma equação de Nernst enfiada aqui nesse, tá? Esse é o potencial. Potencial de quem, professor? Potencial aqui dentro do meu Erlenmeyer, tá? Qual que é o potencial que está aqui, ó? Né? Tem uma pilha aqui ocorrendo aqui dentro, um fenômeno de pilha. Eu vou ter um agente oxidante e um agente redutor, alguém doando elétrons e alguém recebendo elétrons, certo? Então, eu vou ter aqui dentro um fenômeno de pilha que tem um certo potencial. E aí, quando eu faço todo o estudo do potencial variando em função do volume titulante, né, eu tenho a sigmoide aparecendo, né? E o que acontece, né? Aí é tudo igual. Aqui vai estar a faixa de viragem, né? A viragem da minha titulação vai ocorrer aqui, e aí eu uso um indicador que vai mudar de cor aqui justamente nesse determinado potencial, né? Ou nessa faixa de potencial, tá? Aqui nós estamos falando, lembrando, né, que nós estamos falando de indicadores verdadeiros. Daqui a pouco nós vamos ver os diferentes métodos para sinalizar o final da reação. Mas é essa a brincadeira que vai ocorrer, tá? Então, o princípio do método da volumetria de óxido-redução está aqui, ó, é tudo igual. Agora, um outro detalhe que eu acho importante a gente comentar é o seguinte: como vocês puderam perceber, as equações, né, as reações de óxido-redução, elas costumam ser bem complexas, em meio ácido, em meio alcalino, né? E a estequiometria das equações, elas são bem danadinhas. Então, dificilmente você vai ter a relação MV igual a MV aqui, tá? Porque normalmente você pega, por exemplo, o MnO4 menos, ou seja, o íon permanganato, ele pode vir aqui na bureta, né? Como agente de oxidação. E ele, na reação com algum elemento X, né, ele pode ser convertido em meio extremamente ácido em Mn mais 2. Né? Aqui ele está na forma mais 7. Tudo bem? Ele passa para a forma mais 2. Portanto, o número de elétrons que está em jogo é 5. 5 elétrons. Se a minha entidade que está sendo titulada, ele recebe só um elétron, a estequiometria vai ser 1 para 5, né? Então, a estequiometria, normalmente, das reações de óxido-redução, elas são bem danadinhas, tá? E aí, a fórmula do MV igual a MV sempre fura, né? Ou quase sempre fura. Então, eu não recomendo a utilização do MV igual a MV. Eu recomendo você sempre olhar para a estequiometria da reação. Beleza, gente? Todo mundo compreendeu o princípio do método aqui? É tudo igual, mas é tudo diferente. Por isso que a gente fez esse preâmbulo todo, ó, porque daqui a pouco, quando a gente for olhar o cálculo da curva de titulação, o que vai estar em jogo aqui nos cálculos vai ser Nernst. Tá? Eu vou precisar dele daqui a pouco para a gente fazer a brincadeira do cálculo da curva de titulação. Tudo bem? Então, vamos lá para a telinha. Principais tipos, item 3, né? Principais tipos de titulação de óxido-redução. Então, nós temos aqui são algumas, tá? Tem mais. Essas daqui são algumas das principais.
nós temos a permanganimetria, a dicromatometria, serimetria, iodato-metria, iodimetria, iodometria, tem mais, né? Tem muitas outras. Essas daqui são algumas das principais. Qual que é a diferença entre elas? A diferença tem a ver com o agente titulante. Então, na permanganimetria, o agente titulante, quem vem na bureta, é o permanganato, né? Na dicromatometria, quem vem na bureta é o dicromato, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então tá aqui alguns dos principais tipos de titulação de óxido-redução. E aí, né, é tudo igual. A gente tem titulações diretas, né? Quando a gente vai para a volumetria de óxido-redução, então nós temos aquela titulação direta, onde o titulante vai direto, né, da bureta para o Erlenmeyer, e você já tem uma estequiometria direta. Você tem aquelas volumetrias onde o método é por excesso, então você joga lá em excesso e aí depois você titula, tá? Então, todos aqueles métodos, aqueles tipos de titulação diferentes que a gente viu anteriormente, aparece aqui também na titulação de óxido-redução. A ideia aqui agora é a gente tentar simplificar um pouco o discurso, né? Porque nós já estamos chegando no final do semestre, não dá para ficar inventando muito. Então, na volumetria de óxido-redução, o tio vai tentar trabalhar de uma forma bem tranquila, sem inventar muito, porque senão a gente não termina o conteúdo jamais, certo? Muito bem, então vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar com os exercícios, vamos brincar um pouco para vocês verem que no final das contas acaba sendo a mesma coisa. A estequiometria que muda um pouco. Vamos resolver aqui alguns exercícios. Então tá lá. Um estudante transferiu 0,200 gramas de uma amostra contendo ferro mais 3 para um recipiente adequado. E, após devido tratamento, todo o íon foi reduzido a ferro mais 2. Em seguida, a solução foi titulada por 20 ml de cromato de potássio a concentração de 0,0167 mols por litro. Determine a porcentagem de ferro e de óxido de ferro 3 na amostra. Dados. Perceba, gente, que aqui ele foi bem bonzinho no exercício, né? Ele já te deu a equação completa e balanceada, tá? Nem sempre isso acontece. Por isso que a gente mostrou como é que faz balanceamento de reações de óxido-redução, né? Aqui, olha, ele já te deu o que tem, que é meio ácido com excesso de H+, né? E já te deu até o número de hidrogênios que eu tenho aqui, que é 14, né? E esse valor a gente usa até para calcular a quantidade de ácido que vai lá dentro do Erlenmeyer, tá? Então, quando eu tenho lá uma determinada quantidade de amostra, eu sei que eu vou precisar de tantos mols de ácido lá para ter esse excesso de 14 íons H+, tudo isso a gente faz um cálculo lá na hora da titulação. Por isso que quando você pega lá no método, diz assim, olha, pegue a amostra, depois você joga 20 ml de ácido sulfúrico, tantos molar, papapá, porque ele está pensando nesse 14 aqui, ó, tá? Mas como é que ele conseguiu esse 14? Por meio daquele balanceamento que a gente já fez anteriormente, né? Essa equação, por que o tio fez questão de relembrar o balanceamento para vocês? Essa equação ela podia ter vindo assim, ó, apagado a água, apagado o H+, né? E apagado esse balanceamento todo. Ele poderia ter colocado o dicromato aqui, o ferro e o cromo, como é que ele sai depois, ó. E ter pedido para você fazer a estequiometria toda. Professor, você vai ficar fazendo assim? Não, vamos simplificar a nossa vida um pouco, né? Fim de semestre, eu não estou querendo complicar. Vai cair na prova balanceamento da forma como o tio trabalhou?
com vocês? Vai, né? Mas no exercício de volumetria de óxido-redução, esse exercício classicão, o tio já vai dar a equação completa para vocês, tá? Eu não vou ficar dando ela totalmente incompleta para você ir achando água, nada disso. Senão complica muito o exercício, tá? Pelo menos por enquanto, vamos trabalhar de uma forma mais simples agora, tá? Beleza? Então, vamos resolver o exercício? Olha lá. Vamos resolver aqui, ó. Exercício 1. Adoro desenhar, né? Eu adoro desenhar o que está ocorrendo no exercício. Então ele falou assim, ó, o estudante transferiu, né? Vamos pensar aqui no Arley Maia. Ele transferiu uma amostra de 0,200 gramas, né? 0,200 gramas de amostra para dentro do Arley Maia. Essa amostra contém ferro mais 3, tá? Ela tem. No final lá do exercício ele quer a porcentagem de ferro mais 3 na amostra. É isso que ele quer. Então, 0,200 gramas de amostra, ela é completamente, esse 0,200 é de ferro mais 3? Não. Esses 0,200 gramas, você tem ali ferro mais 3 e mais um monte de outras coisas. Tem sujeirinha lá, né? Então, é isso que ele quer. Ele quer qual que é a porcentagem de ferro mais 3 que tem nesses 0,200 gramas de amostra. Certo? É isso que eu preciso calcular. Beleza? E eu vou fazer isso por meio da titulação. Certo? Então, eu vou ter uma massa de ferro mais 3 ali muito menor do que 0,200 gramas, né? Ou melhor, menor, né? Menor quanto? Não sei, é isso que a gente vai descobrir. Então, como é que ele fez? Né? De uma amostra contendo ferro mais 3, estou lendo, tá? Para um recipiente adequado e após devido tratamento, todo o íon foi reduzido a ferro mais 2. Então, olha só que legal. Ele está dizendo para a gente que fez um tratamento dessa amostra. O que foi o tratamento? Ele jogou aqui alguma coisa que converteu o ferro mais 3 em ferro mais 2 para fazer a titulação, né? Então, olha só. Ele converteu o ferro mais 3 para ferro mais 2. O que aconteceu com o NOx aqui, ó? O NOx, houve uma redução, houve um ganho de elétrons. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele jogou um agente redutor. Alguém que enfia elétrons goela abaixo, né? Ele contou pra gente qual que é o agente redutor? Não, ele não contou. Se ele não contou, não vou ficar querendo saber o que é. Tudo bem? É alguma coisa que ele jogou aqui que enfiou elétrons goela abaixo no ferro. Então, vamos desenhar aqui de novo. Ó, agora eu tenho um Erlenmeyer que tem a mesma 200, né? Tenho lá 0,200 gramas de amostra, só que agora todo o ferro que estava ali na forma mais 3 foi convertido para ferro mais 2. Certo? Muito bem, vamos trazer esse Erlenmeyer aqui, ó. Vamos puxar ele para cá, ó. Adoro desenhar. Aí o que ele fez? Em seguida, a solução foi titulada por 20 ml de cromato de potássio. Então, olha só o que ele fez, gente. Olha lá. Esse Erlenmeyer com a minha amostra com ferro mais 2, né? Ele titulou com solução de dicromato, né? De potássio. Ele me dá a concentração dessa solução. A concentração molar é 0,0167 mol por litro. E ele me deu o volume gasto. Qual que foi o volume gasto? 20 ml. Tá? Ele não mostrou como é que foi sinalizado o fim da reação. Ele só falou para mim que o volume gasto na titulação foi 20 ml. Né? Se ele não falou para a gente qual foi a maneira como ele sinaliza o fim da reação, eu não vou ficar perguntando para ele, gente.
Ele não contou, percebe? Ele não mostrou como é que foi indicado o fim da reação. Não importa. Se ele não mostrou, não importa. Não cabe aqui a gente ficar especulando. Muito bem, mas aí ele mostra a reação, né? Ó. A reação é da... Ó, então, se eu tenho a concentração molar da minha solução padrão e eu tenho o volume gasto, esse vezes esse me dá o número de mols de dicromato que foi gasto, certo? E aí eu tenho a estequiometria da minha reação, né? Cr2O7 menos 2, mais 6 mols de ferro mais 2, mais 14 mols de H+. Isso vai dar 2 cromo mais 3, mais 6 ferro mais 3, mais 7 águas. Ó, a minha estequiometria é 1:6, ó. É isso que eu tenho que observar. 1 mol de dicromato reage com 6 mols de ferro, certo? Se eu fizer a molaridade vezes o volume do dicromato, eu acho o número de mols de dicromato que eu gastei para reagir completamente com ferro. O número de mols de ferro, então, é 6 vezes maior. É isso que eu tenho que observar, gente. Tá claro isso? Então, olha só, a gente está facilitando a nossa vida aqui, ó. Eu já dei a equação completa, né? E você já está vendo que a proporção é 1:6. Eu posso não ter dado a equação completa, onde você ia ter que achar isso, ia ter que achar 7 águas, né? E a partir disso tudo você ia achar esse 1:6, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Vamos puxar uma outra folhinha aqui que eu estou bagunçando a nossa vida, né? Olha lá. A gente só equacionou aqui para você ter um entendimento geral da brincadeira. Então, número de mols de dicromato, Cr2O7 menos 2, é igual a molaridade vezes o volume gasto. Número de mols de dicromato é igual a molaridade, que é 0,0167, vezes o volume, que é 0,020 ml, né? Litros, 0,020 litros, aliás. Muito bem, número de mols de Cr2O7 menos 2 é igual, deixa eu ver aqui, 3,34 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Mols de quê? Mols de dicromato, tá? Agora eu olho para a reação, ó, é 1:6. Então eu faço uma regrinha de 3 aqui, ó. 1 mol de dicromato reage com 6 mols de ferro. 3,34 vezes 10 elevado a menos 4 mols de dicromato, que é o que eu encontrei, vai reagir com X mols de ferro. Fazendo a regrinha de 3, eu vou ter 2,004 vezes 10 elevado a menos 3 mols de ferro. Ferro mais 2, né? Foi isso que ele perguntou? Não, ele quer a porcentagem de ferro na amostra. Para eu achar a porcentagem de ferro na amostra, eu tenho que converter isso que está em mols para gramas primeiro, para depois pensar lá na... né? Ó, eu tenho 0,200 gramas de amostra. Aí eu coloco 0,200 gramas de amostra, corresponde a 100% da massa. A massa de ferro que eu encontrei corresponde a X% de massa, tá? Então vamos converter esse valor que está em mols para gramas. Então, como é que eu faço isso? Olho lá na tabela periódica, né? 1 mol de ferro pesa 56 gramas aproximadamente, né? 2,004 vezes 10 elevado a menos 3
mols de ferro vai pesar X gramas. Fazendo a regrinha de 3, deixa eu fazer a conta aqui. 2.004 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 56 dividido por 1. Isso dá 0,1224 gramas de ferro. Foi isso que ele pediu? Não. Então, olha só, a minha amostra original tinha 0,200 gramas. Então, vem aqui, ó. 0,200 gramas corresponde a 100% do meu peso da minha amostra. A minha massa de ferro, que é 0,112224 gramas, corresponde a X% de ferro. X é igual a 56,1%. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, ele fez uma outra pergunta lá, né? Ele fez uma outra pergunta, que é o seguinte, olha lá. Ele quer que você determine a porcentagem de ferro e de óxido de ferro 3. Então, ele está partindo do pressuposto que a minha amostra original, todo o ferro que está ali está na forma de óxido de ferro 3, está na forma de ferro mais 3, né? Que ele reduziu primeiro a ferro mais 2 para depois fazer a titulação, certo? Então, o tio não vai fazer esse cálculo não, só vou mostrar para vocês aqui e você faz em casa, né? Só vou equacionar, você faz em casa. Ó, perceba que o Fe2O3, para cada 1 mol de Fe2O3, eu tenho quantos gramas de ferro, né? Ó, eu tenho 2 mols de ferro nesse 1 mol de Fe2O3, né? Portanto, eu tenho 56 gramas vezes 2, tá? Então, para cada 160 gramas, porque ele está indicando lá que 1 mol de óxido de ferro 3 tem 160 gramas. Para cada 1 mol de óxido de ferro 3, eu tenho 2 mols de ferro, né? Eu tenho, portanto, 56 vezes 2 dá 100, 112. Para cada 160 gramas de óxido de ferro 3, eu tenho 112 gramas de ferro, certo? Então, com essa relação, você resolve a segunda parte do problema. Beleza? Só que essa daí eu deixo para casa. Você faz em casa. Tranquilo? Olha lá, ó. Gente, então é bem tranquilinho. Você tem essas complicaçõezinhas aí que a gente já falou, mas de modo geral é tudo igual. Olha lá, olha lá, ó. Esse daqui, ó. Então, ó. Um técnico preparou uma solução de permanganato de potássio e a padronizou com 0,1550 gramas de Na2C2O4. Na padronização foram gastos 26,5 ml de titulante. Em seguida, o técnico dissolveu 0,179 gramas de um medicamento para anemia contendo ferro 2 e o titulou com uma solução padronizada, gastando 17,82. Calcule a porcentagem de ferro no medicamento. Então, olha lá. Ele fez duas coisas, né? Por isso que ele colocou aqui duas reações. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui o tio não vai resolver o exercício 2, eu só vou equacionar para você, tá? Esse exercício 2 você faz em casa também. Ó, só vou equacionar para você ver que é tudo igual. Exercício 2. Então, um técnico preparou uma solução de permanganato e a padronizou com
0,1550 gramas de oxalato de sódio. Na padronização, foram gastos 26,5 ml do titulante. Então, ele preparou uma solução de KMnO4. E aí ele teve que padronizar ela, porque esse aqui é um padrão secundário, não é um padrão primário. Como é que ele padronizou? Ele padronizou com oxalato. E aí, como é que foi a padronização? Ó, ele jogou aqui, ó, né, uma pequena amostra de oxalato no Erlenmeyer. Qual que foi a pequena amostra? 0,1550 gramas de oxalato de sódio. Certo? Deve ter dissolvido com a água aqui, né? Olha, perceba que ele não mostrou qual foi a forma de sinalizar o fim da reação. O fato é que essa solução de permanganato, né, que ele preparou numa determinada concentração, qual que é a concentração? Não sei, ele não informa, né? Ele só falou pra gente que na titulação ele gastou 26, o volume gasto de permanganato foi 26,5 ml de titulante, certo? Aí existe uma estequiometria entre o oxalato e o permanganato. A estequiometria, ela é dada, olha lá. 2 íons permanganato reagem com 5. Lembra que o tio falou que a estequiometria é sempre danadinha, por isso não usar MV igual a MV? Olha lá. Então, 2 mols de permanganato reagem com 5 mols de íon oxalato. Tudo bem? Então, a estequiometria é sempre muito danadinha. 2 reage para 5, é isso que você vai ter que levar em consideração. Então, essa primeira reação é a reação de padronização. A segunda é a reação do íon permanganato com o íon ferro. Pelo jeito aqui, ó, ele não balanceou. Depois você vai ter que dar uma olhada para ver se está balanceado ou não. Tá? Eu nem chequei isso aqui. Beleza? Mas vai ficar para casa. Provavelmente não está balanceada. Tá bom? Eu vou parando por aqui que vai cortar o vídeo. Continuamos no próximo. Beijo.